Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Eita, de novo, eu queria cumprimentar aqui os encarnados agora. Eu já cumprimentei os desencarnados, tá vendo? Meus queridos amigos encarnados, boa noite, pessoal. Ah, eu pensei que eu estava falando palestra aqui só para espírito desencarnado, né? Vai ser espírito encarnado também. Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer, não é? Estar aqui com vocês, aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo, de aprendizado, dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa que tem ajudado a tantas pessoas. Cumprimentar os nossos queridos amigos internautas, que estão agora também podendo nos assistir. Você, amigo querido, que está aí do outro lado da telinha, assistindo talvez daqui a muito tempo, apareça hoje, dia 28 de outubro de 2025, você pode estar assistindo isso aqui daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, mas se está assistindo hoje, é porque hoje é o seu dia realmente de aprendizado desse tema que nós vamos falar aqui hoje, né, meus queridos? E hoje vamos falar de um tema realmente muito difícil, muito complexo, muito profundo. Nós vamos falar aqui sobre morte, sobre velório, o que acontece na hora da morte, o que acontece na hora do enterro, do velório, o que acontece com o espírito ali, o que fazer com os bens do falecido aqui e tantas outras questões que nós vamos tratar aqui hoje. Quem aqui que já foi em velório? Talvez praticamente todo mundo, né? Já foram em algum velório. E a gente vê tantas coisas no velório, né, meus queridos? Choro, desespero muitas vezes, a saudade, tantas outras coisas. Mas para falar aqui de velório, primeiro nós temos que falar sobre o quê? Morte, não é? Para ter velório tem que ter morte. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é exatamente essa, tá certo? O que é a morte? E vamos ver, meus queridos, que a morte nada mais é do que a cessação das atividades orgânicas do corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico, ele para de funcionar. No caso de morte natural, ela se dá pelo esgotamento da vitalidade orgânica dos fluidos vitais, necessários ao funcionamento das atividades do nosso corpo físico. Os nossos amigos espirituais fazem uma analogia interessante, é como uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica, essa é a verdade. Entretanto, com a morte do corpo físico, nós já sabemos que a vida continua no plano espiritual, porque não é nada mais do que uma transição, aonde então o espírito é desligado do corpo físico, e ele passa então a viver no plano espiritual, onde ele é atraído, olha só, ele não vai não, ele é atraído, nós vamos falar sobre isso depois, para locais de acordo com a sua afinidade, tá certo? Portanto, a morte, como muitas pessoas entendem ser o fim da vida, ela não existe, porque a vida continua no plano espiritual, tá certo, meus queridos? E olha só, hoje eu queria dar uma notícia aqui para vocês. E prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, mas tem muita gente aqui que não sabe disso. Talvez a grande maioria não sabe, tá certo? Mas todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Sabia disso? É. Mas tem muita gente aqui que não sabe disso. As pessoas vivem como se não fossem morrer. Essa é a verdade, né? Aqui. E todos nós vamos desencarnar um dia, meus queridos. Ou alguém aqui acha que vai ficar para semente? Mas não vai mesmo. Todos nós temos um tempo aqui na Terra. Alguém já foi no aniversário aí ontem? Ah, eu fui no aniversário ontem, você vê que beleza. Que aniversário mais bacana. 180 anos. Não existe. É impossível, isso é contra uma lei divina, uma lei natural. Nós vamos viver aí 80, 90, 100, sentem uns quebradinhos, mas uma hora nós temos que deixar esse corpinho, tá certo? Essa é a verdade. Nós temos, como eu disse, um tempo de vida útil, que é como uma lanterna, como uma pilha, uma bateria. Você coloca lá, você vai usando a lanterna. E aí, com o passar do tempo, a pilha vai acabando, a lanterna vai diminuindo ali a luz, não é? Vai acabando, até a luz vai diminuindo, até que apaga, a pilha acaba. Assim se dá na morte natural. Mas tem gente que usa mal a lanterna. Tem gente que usa a lanterna durante o dia
E aí vai acabar a pilha antes da hora. Ou seja, nós às vezes prejudicamos o nosso corpo físico e vamos voltar ao plano espiritual mais cedo do que planejado. E aí é um problema, tá certo? Vamos falar sobre isso também, meus queridos. E por que então que nós temos aqui medo da morte? Por que temos medo da morte? Tem pessoas, meus queridos, que são necrófobos. Necrófobo é aquela pessoa que tem pavor da morte, né? Ela morre de medo de morrer. Essa é a verdade. Então, mas muitas pessoas têm medo da morte justamente pelo que acabamos de dizer aqui. Acha que é o fim de tudo, né? Aqui, tá certo? Se pegarmos um dicionário e olharmos o que é a morte, temos o seguinte: morte, ato de morrer, fim da vida, termo, destruição, entidade imaginária que a crendice popular supõe ceifeira das vidas. Deus me livre desse negócio de morte aí. Você está doido, tem que morrer de medo de morrer mesmo, né? Imagina, aquela figura fantasmagórica, né, toda de preto, sem rosto, com aquela força: eu vim te buscar, está na sua hora, né? Deus me livre desse negócio, né? E ninguém gosta de falar sobre isso, né, meus queridos? Ninguém gosta de falar sobre morte. Aqui você já viu, a gente faz rodinha de negócio, de amigos, né? A gente fala sobre de tudo, né? Mas não fala sobre morte. Já viram alguma roda de amigos falando sobre velório? Eu fui no velório ontem, você precisa de ver. Que maravilha! Caixão mais lindo, último tipo. Nossa, você precisa ver que beleza. Nossa senhora, alça retrátil. Nossa, você precisa ver que madeira mais bacana. Coroa de flores, você precisa ver 6 meses para murchar a coroa de flores. Ninguém fala sobre isso, né? Se você sonhou com um amigo, você pega perto do seu amigo assim: sonhei com você ontem. O que você sonhou? Sonhei que você tinha morrido. O que é isso, rapaz? Você ficou doido? Fica bravo com você, né? Bate na madeira, sai daqui, meu filho. Então, né? Por que você não sonhou que eu ganhei na loteria? Preferência na Mega Sena acumulada, né? Ninguém gosta de falar sobre esse assunto, essa é a verdade. E é interessante, se nós olharmos a história da humanidade, eu trouxe alguns dados aqui só para a gente poder entender e contextualizar. Você sabia que no ano de 1777 é que foi fundada a primeira casa funerária nos Estados Unidos? Olha para você ver, né? A mais antiga mumificação conhecida é datada do ano de 3600 a.C. Olha só, essa é a verdade. E as pessoas morrem de medo de morrer. Essa é a verdade. E aí tem uma história interessante aqui, que no ano de 1894, aqui, aconteceu um fato em Nova York, quando uma jovem, ela foi enterrada viva. Ela tinha um problema de coração, né? Talvez tenha sido o que aconteceu com Lázaro, não sei, né? E ela estava viva ainda, ali. E aí, foi declarada morta, mas dentro do caixão ela mexeu a tampa, mexeu ali, né? E ainda estava viva. E por causa disso, então, criaram vários métodos para poder se precaver com relação a essa questão. Aí fizeram tubos de ar ligados no caixão, porque aí se acontecesse de enterrar, tinha um tubo de ar para a pessoa respirar lá, né? Molas na tampa do caixão, para a pessoa poder abrir a tampa do lado de dentro. Imagina, você está lá no velório, o caboclo está lá, né? De repente ela acorda. Uai, eu não estou morto não, hein? Estou dentro desse caixão. Aí ela aperta o botãozinho, a tampa abre. Não. Você já pensou? E eu vou agindo no velório, socorro, meu Deus do céu. É loucura esse negócio, né? Sinos do lado de fora da cova, com cordas amarradas dentro do caixão. Porque aí o defunto, ou o suposto defunto, né, acordava lá dentro do caixão, eu não estou morto, não. Ele então ia tocar o cinto. Por isso que tem aquela expressão, já ouviram a expressão salvo pelo gongo? Já ouviram? Foi dessa época, salvo pelo gongo. A pessoa está lá dentro do caixão, ai meu Deus, aí tocava o sino, tocava a corda, batia o sino lá do lado de fora, o povo lá tirava ele lá do caixão, salvo pelo gongo, porque ele não estava ali morto, né? Na verdade. Na Inglaterra, as pessoas tinham tanto medo dos fantasmas e tudo mais ali, né? Que eles, na hora de enterrar, sabe o que eles faziam? Cortavam os pés do defunto ali, para que eles não pudessem sair assombrando as pessoas, andando atrás dos outros. Olha só que situação. As lápides dos túmulos, eles eram de concreto pesado, para prender o defunto lá dentro, para não sair assombrando os outros. Olha a situação que foi criada. E olha só que uma outra pergunta interessante. Nós podemos prever o momento da morte? Prever a data não. Nós espíritos, no nosso camerão comum aqui, ainda muito ignorantes, não temos ainda
essa condição. Mas o nosso querido e saudoso Chico Xavier, por exemplo, quando ele sentiu que estava prestes a desencarnar, ele pediu e conseguiu mais tempo, e que seu desencarne ocorresse junto com a final da Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão, para que as pessoas então não sentissem tanto aquele momento triste. Olha só. Entretanto, a gente vai ver lá na pergunta 157 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos ensinam o seguinte, que no momento em que ocorre o desencarne, alguns Espíritos sentem muitas vezes que se separam os liames, né, ou laços perispirituais, que prendem o espírito ao corpo físico, e se esforçam para se soltar. Tem outro livro também que se chama Voltei, do irmão Jacob, que também relata esse momento do desenlace, que é um livro também muito interessante, muito importante aí, para que vocês possam estar lendo. E olha só, uma outra sugestão também que eu dou aqui de leitura de um livro, é o livro de Luiz Sérgio, o Espírito de Luiz Sérgio, que se chama Na Hora do Adeus, em que inclusive o tema da nossa palestra aqui, né, o nome da nossa palestra é esse, Velório na Hora do Adeus. E olha que gracinha do Chico, né? O Chico, ele não se importava consigo mesmo, ele se importava com as pessoas. Disse, meu Deus, é a hora que eu vi que ele já estava prestes a desencarnar, mas eu vou desencarnar, e o povo vai ficar triste com a minha morte, olha só. Ele não está preocupado em desencarnar, não. Né? Ele está preocupado com o sofrimento. Aí ele pediu que eu possa ir num outro momento. Aí desencarnou quando o Brasil foi campeão. Aí ficou aquele misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. O Chico se preocupava conosco. Olha só que coisa interessante. Mas o Chico é o Chico, né, gente? E essa pergunta, morrer é doloroso? Morrer dói? Para responder aqui é necessário explicar a pergunta, né? O que é dor? O que é doloroso? Porque normalmente vinculamos a dor a um sentimento físico, né? Quando a gente está doente, quando a gente machuca, não é verdade? Mas, na verdade, nós temos duas dores, a dor física e a dor moral. Portanto, em termos de dor física, nós sofremos muito mais quando estamos encarnados, ou seja, no nosso corpo físico, do que propriamente dito no momento ali da morte. E que é sempre bom relembrar que essas dificuldades que normalmente passamos, né, esses que normalmente chamamos de problemas que passamos nessa vida, são provas e expiações, porque nós estamos aqui para nos reeducarmos. Portanto, vamos plantar bem agora, meus queridos, para termos uma boa colheita na nossa próxima reencarnação, ou nas nossas próximas reencarnações. Na verdade, meus queridos, temos que entender que Deus, quando a gente desencarnar, Deus não vai nos punir. Data do juízo final, você parar. Não, Deus não pune ninguém. Deus é só amor e bondade, misericórdia. Jesus não vai nos julgar. Nosso Espírito Protetor não vai ficar lá apontando dedo para nós lá, não. Tá certo? Quem vai nos julgar? A nossa própria consciência, nós mesmos. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. É nós que vamos fazer isso. E nós não estamos aqui, meus queridos, de férias nessa reencarnação. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos reeducarmos. Como foi colocado aqui numa pergunta respondida pelo nosso querido amigo Zé Amaral. Não vamos desperdiçar essa oportunidade da reencarnação. Aqui, nós já sabemos o objetivo da reencarnação. Estamos aqui para nos melhorarmos espiritualmente. Materialmente é uma consequência de tudo. Mas o nosso objetivo é que somos espíritos imortais. E aí perdemos essa oportunidade. Porque nós temos que tirar a parte da infância, que normalmente fazemos muito pouco, não temos condições de fazer nada, somos crianças ainda. Tiramos a parte da madureza, pois já estamos mais velhos, já estamos mais para lá do que para cá, não dá tempo de fazer mais nada. Aí sobra o meio. Esse meio você tem que trabalhar, pagar a conta, cuidar da família. Aí sobra só um pedacinho de tempo para você cuidar da família ali e tudo, né? De você, com a sua família, com os seus entes queridos, e principalmente da parte espiritual. E aí a gente desperdiça. Não, estou cansado, tenho que viajar, tenho que tirar férias e tal, e aí perdemos a oportunidade. Aí passa a reencarnação todinha em brancas nuvens. Chega no plano espiritual, quem vai nos cobrar? Nós mesmos. O que eu fiz da minha vida? Nossa, eu estava lá, eu conhecia a doutrina, eu podia ter feito alguma coisa mais, mas não. E aí a gente perde essa oportunidade, essa é a verdade. E olha só, como fica o espírito após a morte do corpo físico? Teve uma pergunta que foi feita para nós aqui agora, no estudo de perguntas e respostas, exatamente sobre isso. Como que fica o espírito após a morte do corpo físico? Depende de sua conduta quando estava encarnado.
Se agiu de maneira correta, seguindo os ensinamentos do Cristo, será muito bem amparado. Terá sua consciência tranquila de que fez, ou pelo menos tentou fazer aqui as coisas certas. Por outro lado, se agiu de forma diferente, não praticando a caridade, fazendo o mal, não se esforçando para melhorar, terá uma grande decepção. Aí é que sentimos a dor moral, a dor na nossa própria consciência aí nos cobrando. E a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ali, onde Jesus fala, né? Meu reino não é deste mundo. E a gente vai ver lá o depoimento da rainha da França, que ela nos relata ali que esperava ser recebida como rainha. Ela fala assim: rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que decepção, que desilusão, que quando lá cheguei vi que acima de mim, mas muito acima, estavam os meus servos, os meus súditos, aqueles a quem eu não respeitava por não ter o sangue real nas veias. Olha só. E ela ainda fala assim: aqui não se olha o cargo que ocupastes, nem o que tens, mas se olha o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Olha só. Vejam lá no capítulo 2 esse depoimento da rainha da França, porque ele é realmente muito importante. Então, meus queridos, vamos engolir esse nosso orgulho, porque esse orgulho só vai nos levar para um lugar, profundo do poço. E tem muitos outros espíritos, meus queridos, que ficam aí apegados aos bens, aos parentes ali, ficam e dizem: ah não, isso aqui é meu, né? O corpo físico ali, apegado a aquelas questões todas. Tem um caso interessante que eu vi na mídia, o caso de uma esposa do traficante, que a esposa dele morreu, e ele foi preparar o enterro da esposa, o traficante, lá no Rio de Janeiro. Aí fez um enorme túmulo, colocou cama, colocou roupas, colocou joias, colocou comida, bebida, colocou tudo, fez um quarto enorme, colocou o caixão em cima da cama. Imagina esse espírito, como que ficaria ali, que já estão numa situação complicadíssima, né? Vivendo naquele mundo complicado. Imagina a situação de ficar ali naquele túmulo daquele jeito. Tem um outro caso também, de um homem nos Estados Unidos, que ele queria ser enterrado junto com o carro. Ele amava o carro dele. E lá nos Estados Unidos é respeitado ali, quando ele deixou no testamento. E foi enterrado junto com o carro. Fez o túmulo, colocou o carro, colocou ele dentro do carro. Ele está lá passando marcha, dirigindo até hoje lá, né? A gente brinca um pouquinho aqui para descontrair, né, meus queridos? Porque o tema é bem complexo, bem denso, né? Bem técnico, vou chamar assim. Mas é verdade. Dependendo do apego daquele espírito, aquele veículo, aquele bem, ele pode ficar lá durante, muito e muito tempo. Essa é a verdade, né? Tem outro caso que eu vi na mídia também, de um deputado lá do Nordeste, que ele deixou no testamento que quando ele morresse, ele queria ser enterrado em pé. A alegação é que ele nunca, em toda a sua vida, nunca havia se curvado perante ninguém. E não seria na hora da sua morte que ele haveria de fazê-lo. Olha só, que orgulho, hein? Que quando chegar no plano espiritual, já pensou que situação terrível, tá certo? E tem casos também dos suicídios, né? Suicídio consciente e também do suicídio inconsciente. Como que fica o espírito depois de um suicídio? É complicado. E aí tem uma palestra da minha autoria também, né? Depois vocês vão assistir aí no YouTube, no nosso site, a palestra Suicídio e suas consequências. E a gente trata desse assunto também. Como que fica o espírito de um suicida no plano espiritual? E tem um outro caso interessante da tradição chinesa. Olha só. Lá, antigamente, né? Antigamente não sei se até hoje. O chinês, ele morria e tinha a tradição seguinte, que ele tinha que ser enterrado junto com uma mulher. Porque se ele fosse enterrado sozinho ali, os homens que morriam solteiros, né? Os homens que morriam solteiros, então ele ia ficar sozinho também no mundo espiritual. E aí o que começou? Gerou um comércio clandestino ali, inclusive lá nos Estados Unidos, tá certo? Com o tráfico de mulheres. Ali lá em Chinatown, principalmente, né? As mulheres clandestinas ali dos países eram vendidas para serem enterradas junto com o chinês solteiro, para que ele não pudesse ficar solteiro no plano espiritual. Olha só. E se falam enterrados, isso pode estar acontecendo, isso aí talvez até hoje. Até hoje a gente sabe como é que funciona essa questão desse tráfico
humano. É uma situação muito delicada, olha só. E como é que fica o espírito no caso de morte violenta? Olha só. Nesses casos, os laços perispirituais, né, os liames que ligam o perispírito ao corpo físico, eles ficam todos embolados, como se fosse um novelo de lã. Eles são rompidos, eles se arrebentam e ficam todos formando um novelo de lã, como se fosse um novelo de lã enrolado. Diferente de uma morte tranquila, quando os laços são desatados, ali, né, são seccionados através de cirurgias espirituais mesmo, e eles retornam e se alojam nos centros de forças, como se fosse ali uma espiral. Então, nos casos, por exemplo, de assassinato, suicídio, overdose, acidente, tá certo? Então, o espírito fica num processo não raro, meus queridos, num processo de grande perturbação. E às vezes, tem espírito que não sabe nem que morreu. Tem espírito que fica tão perturbado naquele processo, quando acontecem essas mortes violentas assim, né? Que não entendeu o que está acontecendo. Mas graças à misericórdia divina, são levados às casas espíritas, são levados nas reuniões mediúnicas, ali, né? Para conversar conosco. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa, nas nossas reuniões, como estou conversando com vocês aqui agora. E às vezes são trazidos, eles chegam lá sem o braço, aconteceu aqui, estou sem braço, cadê meu braço? Ou chegam com a cabeça na mão e não sabe que morreu. Olha, que me ajuda aqui. Ou então pedindo ajuda, né? Oi, vai lá, está debaixo do carro, está dentro do ônibus. Você tem que ir lá ajudar eles estão tudo lá presos lá. Ali, olha só. Isso é muito interessante, porque nem sempre aquilo está acontecendo naquele momento ali. Às vezes aquele espírito está com aquela situação cristalizada na mente durante muito tempo. Aquilo não aconteceu, aquele acidente ali naquele dia. Pode ter sido acontecido há muito tempo atrás. E ele está revivenciando aquela situação toda, correndo para lá, correndo para cá, perdido naquela situação, não é? E tem muitas situações, meus queridos, muitas vezes, que a gente, enquanto dirigente de reunião mediúnica, enquanto eu, que sou o dirigente da reunião, converso com esses espíritos, às vezes eu não posso nem falar que ele já morreu. A gente tem que ter muito tato na hora da reunião para conversar com o espírito, o orientador, conversar ali, através do médium, né? Conversar com esse espírito nesses casos. Às vezes o espírito está tão perturbado, imagina, aí o orientador chega lá, eu chego aqui e falo assim, por exemplo, ô João, você já morreu. Ainda não, viu? Não, você não morreu ainda não, ainda não. Né? Imagina, que isso, eu morri, eu estou conversando com você, ué. O espírito fica mais doido ainda, vai ficar mais perturbado. Então você tem que ter toda a habilidade, com muito amor, com muito carinho, e conversando com ele, com jeitinho. Em alguns casos a gente fala, em alguns casos a gente deixa passar mais um tempinho para que um amigo espiritual dele, um ente querido dele, possa conversar com ele, né? Mas ele é auxiliado ali, tá certo? Então, meus queridos, o que fazer, o que nós devemos fazer nos casos de morte violenta de um ente querido, de um amigo nesses casos? Oração. Muita oração, tá certo? Porque a prece é um bálsamo para aquele que partiu naquela situação delicada, tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer sempre. E olha só, o que é o velório? E como que nós devemos nos comportar no velório? E aí a gente vai lá no dicionário do Aurélio e vamos ver o que é velório. Lá no dicionário está escrito assim, velório, ato de velar a agonia e depois o cadáver de alguém. Ato de passar a noite na sala ou local em que está exposto um defunto. Mas velório, meus queridos, velório é muito mais do que isso. As pessoas não têm consciência da importância que tem aqui o velório. Porque é neste momento em que a espiritualidade trabalha em favor daquele recém-desencarnado, fazendo o desligamento do perispírito ali do corpo físico. Portanto, nessa hora nós devemos doar as nossas melhores vibrações através da prece, do silêncio, do respeito a este momento tão importante. As pessoas não têm consciência, não têm noção da importância que é o velório. É muito importante, tá certo? É neste momento, normalmente, que é feito ali o desligamento do perispírito do corpo físico. É feita uma verdadeira cirurgia espiritual, tá certo, meus queridos? Mas muitas pessoas, às vezes, vão nos velórios mais para cumprir uma obrigação social.
Essa é a verdade, né? Às vezes está lá em casa, recebe a ligação ali, aí assim, te falar aqui, fulano de tal morreu, viu? Velório é hoje, 11 horas da manhã. Aí você desliga o telefone, mas logo hoje, nossa senhora, 11 horas, hora de almoço, nem, viu? Pelo amor de Deus, vai atrapalhar meu dia. Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer hoje. Eu tenho que ir lá, né? Vou ter que ir, porque agora se eu não for, o que você vai falar de mim? Porque eu já avisar, né? Já me avisaram, agora já estou sabendo. Porque senão, se ninguém tivesse me falado, aí eu ia falar que eu não sabia, mas agora eu já estou sabendo. E olha só, mas tem que ir, né? Fazer o quê? Então, meus queridos, olha só. E aí vai no velório, se mostra para todo mundo, cumprimenta todo mundo. Eu estou aqui, eu vim, né? Mas não está nem aí para o defunto. Essa é a verdade. E tem velório, né, meus queridos, que parece festa, né? Principalmente se for de gente rico. Tem bebida, até bebida alcoólica eu já vi em velório. Tem bebida, tem comida, tem de tudo. A farra danada. Tem pessoas que vão vestidas como se fosse para uma festa. Só falta pomos e paetês. Aí vai, daquele jeito, né? Aqueles decotão, mini saia, micro saia ainda, né? Aí passa lá perto do caixão do defunto, até o defunto até levanta, né? Nossa Senhora. Que é isso, gente? Falta de respeito, né? E aí esquece, né, meus queridos? Ali, de quem está acompanhando ali, muitas vezes, ali naqueles locais. Porque tem espírito de toda a natureza. Aí volta acompanhada de entidades para casa. A vida vira um verdadeiro inferno. Nossa Senhora, depois que eu fui naquele velório, Deus me livre. É claro, quem caça acha, não é? É assim, nós temos que ter respeito, meus queridos. Ali, tá certo? E aí vai no velório, fala de tudo, né? Velório, faz de tudo. Fala de tudo, fala de todos. Combina viagem, faz negócio. No lugar melhor para fazer negócio, velório não tem, né? Você encontra todo mundo, vende carro, compra carro, tá certo? Fala de fofoca, ali, com a conversação, conta piada, ali. E pior, fala mal do coitado do morto, do defunto. Mas também, nossa, seu safado, sem vergonha, cachaceiro, batia na mulher, caloteiro, meu filho, não pagar ninguém, né? Desse jeito, né? E não raro o coitado está ali, escutando tudo aquilo, e as pessoas estão lá, e aí faz de tudo, tá certo? Menos orar, menos a oração. Essa é a verdade. E nós espíritas, que deveríamos dar o exemplo, muitas vezes não damos, tá certo? Temos que ter respeito nesse lugar, ali, não é certo? Se for para ir por obrigação, não vai. Fique em casa, faz uma prece sentido, uma prece do coração para aquela pessoa, você vai fazer muito mais negócio. Mas ir só para cumprir a obrigação social, melhor não ir, tá certo? E tem outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado também, meus queridos, os entes queridos ali, né, daquele recém-desencarnado, vestir bem o corpo ali do defunto, calcinha, cueca, sutiã e tudo. O espírito, às vezes perturbado, quando ele percebe que não está bem vestido, ele fica perturbado, né? E fica, ai meu Deus do céu, mas eu não estou aqui, ele está perturbado. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Ter bom senso, principalmente com relação à questão das flores. Tem gente que enche o caixão de flor, né? Coloca aquele monte de flor, só deixa a carinha do caboclo lá de fora, lá, né? Enche aquelas, nossa senhora, aquelas, como é que chama que tem, que é a flor lá? Cravo de defunto, né? Aí bota aquele monte de cravo de defunto lá, que cheiro forte, tá? E, nossa, ficou bonito, aí você vê que beleza. Vai lá. Deita lá no lugar dele, para você ver se é bom, que um monte de trem em cima de você. E o espírito não raro sentindo aquela situação quando ele está ainda preso naquele corpo físico. Que grande parte das pessoas, como nós vimos aqui, ainda está preso ao corpo físico muitas vezes. E eu falo isso para vocês, quando a gente conversa com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, acontece, tira esse trem de mim, pelo amor, não estou aguentando mais a gatinha desse trem aqui. O espírito chorando, reclamando ali, pedindo ajuda. Essa é a verdade. E o espírito fica ali, sentindo muitas vezes toda aquela situação. Por isso que é muito importante nós conversarmos sobre morte.
Ninguém gosta de conversar sobre morte. Como é que você quer ser enterrado? Credo, certo? Não, tem que conversar, ué. Eu quero ser enterrado assim, se quer flor, só um pouquinho no meu pé, e tá bom demais, e pronto, acabou. Tem que conversar. Porque a morte faz parte da vida. Como nós colocamos lá no comecinho da nossa fala aqui, todos nós vamos desencarnar um dia. Então precisamos de nos preparar, sim. Outra coisa importante também, meus queridos, não colocar coisas dentro do caixão. Tem gente que enche o caixão de lembrança. Ele gostava tanto dessa pulseirinha, gostava tanto dessa lembrancinha, aí coloca medalhinha, coloca aqui um monte de coisa, coloca isso, tem gente que coloca até comida. Eu já vi. Aí enche ali. E o espírito muitas vezes pode ficar ali, apegado àquelas coisas, vigiando aquela situação que ele gostava. Não, eu posso sair de perto, mas senão eles roubam. Olha só que situação. E fica ali vigiando aquelas medalhinhas, vigiando aqueles presentes, aquelas coisas todas que estão ali. O que nós estamos fazendo nos velórios é a oração, meus queridos. É isso que nós temos que fazer. Tá certo? E olha só, o velório é uma prática antiga? Com certeza, antiga, muito antiga. Lá no Egito, na época dos faraós, por exemplo, eles eram enterrados ali nos sarcófagos, junto com os seus tesouros, junto com os seus gatos, junto com os seus servos. Olha, coitado dos servos, eram enterrados tudo junto lá, tá certo? Outros povos colocavam moedas sobre os olhos do defunto para pagar a entrada nos céus, né? Os gregos, por exemplo. Mas hoje vemos muitas situações parecidas com a daquela época. Pessoas deixam testamentos para serem enterrados junto com seus pertences, conforme a gente colocou aqui. Os gregos colocavam lá, naquela época, moedas nos olhos ali do defunto, para que ele pudesse pagar o barqueiro para atravessar o grande rio, olha só. E antigamente, meus queridos, pagavam-se as pessoas para chorar nos velórios, ali, tá certo? Eram as carpideiras, que é uma profissão, e que existe até hoje, olha só, 2.000 anos ainda tem até hoje, tá certo? Ali, pagava a pessoa. Você pagava aquele monte de gente para ir lá chorar para você. Olha para você ver. Aí era que a choradeira, né? Até eu ia chorar, ganhar 100 para chorar. Ai, meu Deus, loucura. Profissão essa que existe ainda, viu? Até hoje, em alguns lugares. Essa é a verdade. Porque, na verdade, meus queridos, olha só. Então, pagava-se para rezar, pagava-se para tudo. Porque naquela época, né? E antigamente, só existia ali a figura do céu e do inferno. Antigamente era assim, né? Então, o bom... Se a pessoa era boa, que ela ia para o céu. Se a pessoa era ruim, ia para o inferno. Tá certo? E aí, o mais ou menos, ia para onde? Porque o cara não era muito bom, mas também ele não era muito ruim. Então, como é que fazia? Aí, no ano de 593, criou-se a figura do purgatório. Olha só. E o purgatório foi, então, formalizado depois no Concílio de Trento, no ano de 1543. Olha só. E ali, então, no purgatório ficava quem? Aquelas almas penadas, né, das pessoas que não eram muito boas, mas também não eram muito ruins. E ficava ali, esperando para ir para o céu ou para o inferno, né? Mas para ir para o céu, tinha que receber missa. Aí, entendeu? E que eram pagas, né? E aí começou, então, um comércio escandaloso ali de venda de indulgências ali. Então, as pessoas iam morrer, deixava tudo, olha, eu quero missa todo dia. Todo dia ali. Coitado dos pobres, né? Ia tudo para o inferno, que não tinha dinheiro para pagar. Então, só os ricos iam para o inferno, para o céu, não é verdade? Tá certo? Então, começou, então, essa venda de indulgências. Ali um verdadeiro comércio, que acabou culminando, inclusive, na Reforma Protestante, ali no ano de 1517, com Martinho Lutero. Essa é a verdade. Uma outra questão que nós temos que entender bastante também, meus queridos. E o falecido? Né, o espírito do falecido ali, né, do corpo físico ali, ele presencia o seu funeral? O espírito presencia o seu funeral? Olha só, na grande maioria das vezes, sim. Olha só, tá certo? Aqui nós podemos nos transportar no livro dos Espíritos, lá na questão de número 327, quando Kardec então pergunta para os espíritos superiores assim: o espírito assiste o seu enterro? E os espíritos superiores respondem assim: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Olha só. E tem uns casos muito interessantes, relatados inclusive no livro que eu sugeri para vocês, Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, em que, quando estava lá no velório, e o espírito ainda pegado ao corpo físico, estava ali, aí chega no velório quem? A amante.
com os filhos. Aí virou que é reboliço, né? Aquela confusão danada, estava lá a esposa oficial junto ao caixão, chega a amante com os filhos e fala assim, eu quero o que é meu, né? E aí, expulsa, não pode expulsar, porque ela também tem direito, virou aquela confusão danada. E o espírito desencarnado ficou doido, né? Ele corria na esposa, pedia perdão, ele corria na amante, não vai embora, não resolve isso aqui agora, não, pelo amor de Deus, né? Olha que situação ali, aquela situação causada por ele mesmo, né? E acabou que naquele momento a esposa, então, dita oficial, abandonou o corpo, foi embora e ficou o corpo lá com a amante. Um outro caso nos relata também, Luiz Sérgio, que um caso parecido, que chegou então a outra, a amante chegou, e aí o bicho pegou. A esposa dita oficial e quebrou o pau, né? E joga a coroa de flores para cá, e joga catiçal e tal, e expulsou a outra de lá. Então, o corpo é meu, esse corpo é meu, né? Então, olha que situação. Então, nós temos que respeitar, né, meus queridos? Essa é a verdade. Temos que respeitar as pessoas, para que a gente não possa pagar um preço caro depois disso aí. E o espírito, ele sofre com o seu corpo sendo cremado, na questão da cremação. Olha só. A decisão de cremar o corpo físico, meus queridos, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. E quem deve tomar essa decisão é a própria pessoa. Obviamente, antes de desencarnar, né, meus queridos? É claro. Por quê? Porque desta forma ela terá consciência de que seu corpo será queimado. E se ela tomou essa decisão, significa que não está apegada ao corpo físico. Que acredita que seu espírito não precisa mais daquele corpo de carne. Mas se for uma pessoa que cultua o corpo e se for muito apegada a ele, poderá ficar revoltado, além de sofrer, sim, com a cremação. Mas Emmanuel nos ensina também lá no seu livro Consolador, um livro também que muitas pessoas ainda não leram, não é? Não estudaram, melhor dizendo, que é um livro de perguntas e respostas, lá na pergunta 151, que fala assim, que mesmo após o desenlace, existem sim sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo físico, onde se extinguiu o tônus vital, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Em outras obras, a espiritualidade nos ensina e nos recomenda esperar pelo menos 72 horas antes da cremação, a fim de dar tempo aos técnicos espirituais de fazer então o completo desligamento dos laços que ligam o perispírito ali ao corpo físico. Porque tem muitas pessoas, meus queridos, que estão extremamente apegadas ao corpo físico, né? E não aceitam a morte ali, não querem se separar do corpo físico. E quando o corpo físico, no caso, ele é cremado, o espírito vai sentir todas aquelas sensações ali do corpo sendo cremado. Mas também, como nos ensina Emmanuel aqui, daqui a um tempo, meus queridos, a cremação será uma necessidade de higienização planetária, na verdade. Por quê? Olha só, tem a contaminação, né? As bactérias, as contaminações dos lençóis freáticos, e também a questão principalmente do espaço físico. Olha só, hoje, na atualidade, no nosso planeta Terra, nós temos cerca mais ou menos de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas. Uma continha básica de português aqui, daqui 100 anos, né, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas vão desencarnar, não vão? E aí vai enterrar todo mundo, né? E vai nascer mais 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. E dali mais 100 anos vai morrer tudo de novo. Daqui a um tempo não tem lugar para enterrar esse povo, não, é? Mas não enterra. E aí tem a contaminação, a questão da água, olha só. Então, é claro que temos que respeitar todas as questões aí, religiosas e tudo mais, mas chegará uma hora em que vai ter que haver uma questão da cremação por necessidade de higienização planetária, já nos ensina a espiritualidade. Essa é a verdade, tá certo? Uma outra pergunta muito frequente que as pessoas falam assim, o que nós devemos fazer no dia dos finados? Olha só, infelizmente, muitas pessoas somente se lembram dos parentes desencarnados no dia dos finados, que inclusive vai acontecer agora, domingo que vem, né? Domingo que vem já é o dia dos finados, olha só. Aí você vê toda aquela situação, né? Aí o que acontece? Aí nesse dia vão ao cemitério, colocam flores sobre o túmulo, oram, mas nós devemos nos lembrar dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, meus queridos, é sempre, porque eles estão sempre orando por nós, e que nós também possamos orar por eles, tá certo? O dia dos finados é para o espírito como um dia qualquer,
Pois, na verdade, a sociedade é que convencionou que esse dia é o dia deles. Como nós temos aí dia dos pais, dia das mães, dia das crianças e outros, né? Então, não é necessário ir no cemitério para orar por eles. Faça sua prece onde você se sentir melhor, desde que a faça do fundo do seu coração. Mas faça sempre, não só aqui no dia dos finados. Porque nós temos que nos lembrar, meus queridos, das coisas boas que nós passamos juntos com os nossos entes queridos. Porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas, né, com processos, na verdade, obsessivos. Essa é a verdade. Porque ficam ali chorando, ali xingando muitas vezes a pessoa. Outro dia eu acolhi uma pessoa aqui no centro e ela xingava o marido porque ele tinha desencarnado. Por que você morreu? Olha só, né? E agora? Eu estou sozinha, como é que eu vou fazer agora? E ela colocava a culpa nele. Imagina o coitado no plano espiritual ali, né? Então nós temos que, sim, meus queridos, que fazer as nossas orações, não importa onde, ali, tá certo? Mas sempre aqui de coração. É isso que a gente tem que fazer sempre. E às vezes as pessoas ficam nesse processo de ligação ao Espírito, chamando muitas vezes, chorando muitas vezes, porque as pessoas acham que o processo obsessivo, meus queridos, é só de espírito desencarnado para nós, né? Como foi uma das questões que foi colocada aqui hoje. O que fazer com os espíritos obsessores que me acompanham? Então as pessoas acham que a obsessão é só de espírito para encarnado, mas não. Tem a obsessão de espírito para encarnado, né? Do espírito encarnado para nós. Tem a obsessão de espírito para espírito. Tem a obsessão de encarnado para encarnado. E tem a obsessão de encarnado para desencarnado. De nós para o espírito. Nós podemos ser obsessores dos espíritos. Aí fica ali às vezes xingando, né? Às vezes as pessoas. Eu já fui em situações, já vi situação que as pessoas falam, também, né? Ainda bem que morreu. Graças a Deus. Agora deu sossego. Tomara que esteja pagando todos os seus pecados aí. Olha para você ver. Aprontou aqui, agora você vai ver o que é bom para você. Tá, você está nos dos infernos e vai por aí afora. E fica naquela situação. E o espírito não raro recebendo toda aquela situação. Ou o inverso também, né? Fulano, me ajuda, pelo amor de Deus, vem cá, me ajuda, eu estou precisando de você, não me abandona. O espírito recebendo tudo aquilo. E às vezes o coitado do espírito está num processo de perturbação muito grande, não consegue ajudar a pessoa, muito menos se ajudar. E aí vem, porque você chama, e você chama aquele ente querido, pela saudade irresignada, porque isso é uma irresignação, meus queridos. Porque saudade, meus queridos, nós temos que entender aqui. Saudade a gente sempre vai ter. Porque saudade é o amor que fica. E que bom que tem saudades. Eu espero que quando eu desencarnar, as pessoas tenham saudade de mim. Já pensou? Não, graças a Deus o senhor já foi embora. Nossa Senhora, Deus me livre. Né? Você tem que deixar saudades aqui. Mas saudade é diferente de irresignação. Nós temos que ter aceitação. E as pessoas ficam chamando. E o espírito então está ligado, vem. E aí ele quer ajudar, mas não consegue, porque não sabe como ajudar, não consegue ajudar. E ele acaba prejudicando aquela família, aquela pessoa, e prejudicando a si mesmo. E a vida da pessoa que já estava ruim vira um verdadeiro inferno. Não por maldade. Porque o espírito não quer fazer mal para aquela pessoa, mas está ligado a ela. Isso acontece muito mais frequente do que vocês imaginam, meus queridos. Uma outra pergunta muito comum que as pessoas fazem. O que fazer com os bens e objetos pessoais do falecido? Olha só. A espiritualidade nos orienta a esperar pelo menos 6 meses antes de mexer nas coisas dos desencarnados. Apesar das implicações legais, né, no caso, por exemplo, de imóveis, por exemplo, que nossa lei civil ainda não contempla as questões espirituais, tá certo? Mas no caso dos bens pessoais, é possível a gente postergar um pouco essa distribuição. As pessoas acham que devemos doar tudo. Doa tudo para os pobres, porque aí o espírito vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. De fato, realmente vai, né? Mas não, às vezes, naquele momento. Outras pessoas acham, não, tem que guardar tudo. Guarda tudo direitinho, aí, igualzinho era antes, tudo para sempre, tá certo? Olha só. Na verdade, meus queridos, nós somos ainda muito apegados à matéria, não é?
A mente do desencarnado está muito ligada ainda aos seus bens. Então nós devemos respeitá-lo e aguardar pelo menos, mais ou menos uns 6 meses, quando o espírito estiver mais equilibrado. É claro que tem espírito muito mais evoluído do que nós, né? E que a matéria para ele não tem mais nenhum valor. Mas no geral ainda nós não estamos aí, nessa fase. Nós somos ainda, meus queridos, muito apegados às nossas coisinhas, essa é a verdade. Aqui, às vezes, olha lá, hora de chegar em casa hoje, vai lá e abre o seu guarda-roupa. Você vai ver um monte de trem lá, né? Aí tem aquela blusinha lá, nossa, mas tem 10 anos que você não usa aquela blusa. Mas ela é tão bonitinha. Essa sandalinha aqui, nossa senhora, ela está aqui meio rasgadinha, mas ela é tão gostosinha, mas você não usa. Mas está lá guardada, né? Ah, essa blusinha, ai, mas essa calça aqui, nossa, já saiu de moda. Não, mas ela é tão boa, mas está lá guardadinha. E a gente vai guardando as coisas, né? Essa é a verdade. E aí, o inverso disso é verdadeiro também, né? A gente vê briga nos velórios, e eu já presenciei isso, na distribuição de bens. Muitas vezes nem no próprio velório acontecer. Ah, esse apartamento vai ser para mim. Não, aquele carro é meu, a empresa é minha, o dinheiro é meu. A briga entre os herdeiros ali. O defunto nem esfriou ainda dentro do caixão e está ali os herdeiros, né, naquela brigaiada. Mas como nos ensina também lá no livro dos Espíritos, né, essa rapacidade, né, essa ganância, o dia deles também vai chegar. Olha só. Então nós temos que tomar cuidado, meus queridos, com essas questões. Vamos nos desapegar. Né? Vamos ali, aguarda um pouquinho, ele faz a prece e quando for doar, fala, meu amigo, ó, muito obrigado, viu? Os seus bens aqui serão para umas famílias pobres. E doa. Essa é a verdade, tá certo? E olha só, e ele permanece ainda junto dos despojos da família? Conforme já falamos anteriormente, depende da sua conduta. Se tivesse preparado para este momento, vivido sem o apego da matéria, aos bens e ao corpo físico, terá um desligamento, sim, muito tranquilo, tá certo? Por outro lado, se tiver vivido só em função dos bens patrimoniais, cultuando o seu corpo físico e sabendo que temos o nosso livre-arbítrio de ficarmos onde quisermos, podemos ficar junto com os nossos bens, como se ainda fôssemos donos, olha só. Ou então, junto com o nosso corpo físico, ali, porque o apego ao corpo físico também não possibilita as condições necessárias aos técnicos espirituais de fazer o desligamento do perispírito do corpo físico. Porque, na verdade, o desligamento, meus queridos, é uma verdadeira cirurgia. Os técnicos espirituais fazem uma verdadeira cirurgia, ceifando ali, né, cortando os liames ou os laços perispirituais que ligam o perispírito ali ao corpo físico. É claro que o espírito será resgatado na época oportuna, porque ninguém é desamparado. Mas para sermos ajudados, precisamos merecer, mas também querer receber a ajuda, tá certo? E, infelizmente, meus queridos, o que vemos muitas vezes é a resignação pela morte, né? Ela é muito frequente. E às vezes o espírito, não raro, ele é enterrado junto com o corpo físico, porque ele está apegado àquele corpo físico. Não, o corpo físico é meu, não é certo? E aí depois, né, de muito tempo ali, cada um tem seu tempo, seu momento, pela misericórdia divina, ele é levado então a uma reunião mediúnica ali, e choram, é triste, ficam chorando ali para nós ali, querendo o seu corpo de volta, querendo ali os seus bens de volta, essa é a verdade. Inclusive nos propõe a pagar, olha só, tem muito espírito que chega para nós na reunião mediúnica, não, se eu já te falar, eu pago, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu sei que vocês têm o poder, me leva de volta, eu não posso morrer não, agora que eu ia aproveitar a vida, eu trabalhei tanto, eu ganhei tanto dinheiro, eu sou honesto, eu não sou ladrão não, roubei não, eu tenho muito dinheiro, me leva de volta para o meu corpo, me dá a vida de novo no meu corpo, eu te pago, eu te dou dinheiro, olha para você ver, que tristeza, tá certo? E ali, né, o que a gente pode fazer? Orar por eles, essa é a verdade, é o que a gente pode fazer. Então, que nós podemos viver aqui, meus queridos, desapegado das coisas, com responsabilidade, é claro, mas sem cultuar essas questões materiais, apegado aos bens, apegado à matéria. Não, isso aqui é meu. Muitas vezes nas reuniões chega ali espíritos que estão ali ainda no lar, que às vezes a pessoa depois que desencarna, aí eles vendem ali um imóvel, por exemplo, né? Aí outras pessoas vão comprar aquele imóvel e ele chega lá, não, eles invadiram a minha casa, aquela casa é minha. Tem uns que não sabem nem que morreram e outros que já sabem. Eu já sei, mas aquela casa eu comprei, não é minha.
E eu fico lá expulsando eles, mas ninguém sai. Olha o desespero. Né? Aí você vai conversar, não, meu amigo, não, eu já sei que eu morri, eu já sei, mas aquela casa é minha. Olha o apego ao bem material. É muito triste, meus queridos. Nosso tempo já está se esgotando, né? Mas nós já estamos chegando aqui ao final. E aí, uma pergunta interessante. O que fazer em relação à família do falecido? Olha só, não é só na hora do velório, tá certo? Mas principalmente depois do enterro, que nós temos que ser solidários a esse momento difícil de separação, mesmo que sabendo ser aqui provisória, tá certo? Mas a saudade é muita de ambos os lados, tanto do que aqui ficaram, quanto do aquele que voltou ali ao plano espiritual. Porque quando desencarnamos, meus queridos, continuamos sendo a mesma pessoa quando aqui no plano físico, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes e os mesmos laços de afinidade. Não muda absolutamente nada, tá certo? Portanto, temos que orar sempre para aqueles que desencarnaram e orientar os que aqui ficaram, para que nos momentos de grande saudade e desespero, que orem pedindo a Deus, que eles dê a fé e a resignação necessária para passar por esse momento aí tão difícil. Porque a nossa irresignação, o desespero, afeta também aquele que está no plano espiritual. Olha só, meus queridos, conforme colocado no texto, quando a gente morre, não muda absolutamente nada, tá certo? As relações de afetividade, de desafeto, tudo a mesma coisa. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu vou ser o mesmo Sérgio. Não vai mudar nada, esse corpinho vai ser enterrado e eu, enquanto espírito, seria o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus amigos, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Então, não muda absolutamente nada, meus queridos. E pensamento, meus amigos, pensamento é tudo. Pensamento é matéria. E a saudade, conforme colocamos aqui, a saudade vai existir sempre, porque saudade é o amor que fica, essa é a verdade, não é? Mas como nós colocamos aqui também, não pode ser confundida com irresignação, tá certo? E a gente vai ver vários relatos nas obras espíritas. Tem um caso interessante que eu trago para vocês para ilustrar essa passagem. O caso de uma jovem chamada Clara. Ela era uma jovem noiva, num acidente de automóvel desencarnou. Ela era o noivo, somente ela desencarnou no acidente. E os pais de Clara irresignados pela morte da filha. E todos os dias eles deixaram o quarto de Clara exatamente igual ao que estava antes, sem tirar nada. E todos os dias o pai de Clara levava comida no quarto dela, almoço e jantar, todo dia. Levava lá. E falava, Clara, minha filha, tem que comer. Você come porque você precisa ficar forte aí no céu, né? Clara, no plano espiritual, passava muito mal, porque sentia que estava sendo forçada, como se a forçasse a comer toda hora. Olha só, olha que situação. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente pensa. Tem um caso interessante que aconteceu na minha família, tá certo? Um primo meu, Nelson, carinhosamente chamávamos ele de boy, desencarnou muito jovem, com 20 e poucos anos, tá certo? E aí desencarnou, teve um câncer, e ele foi definhando, e ele acabou então desencarnando nos braços de sua mãe, num processo muito doloroso. E a mãe chorava muito, e resignada com a morte do filho. Rapaz bonito, jovem ainda, em tenra idade, né? E ela muito apegada, e chorava todos os dias. Acordava de manhã chorando, ficava o dia inteiro chorando, e dormia chorando, chamando ele. E aí, passado um tempo depois desse desencarne, nós numa reunião mediúnica, manifesta-se o espírito do meu primo. Boy, olha só, minha tia mora lá em Belo Horizonte. E aí manifesta-se o primo. E ele chegava desesperado. Ô, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não aguento mais. Me permitiram vir aqui para te pedir ajuda. Vai lá, conversa com a mãezinha, chamava a mãe dele de mãezinha. Conversa com a mãezinha, porque eu não estou aguentando mais. Ela chora o dia inteiro. Ela não me deixa aqui em paz. Eu estou de perturbada aqui, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada. Eu fico o dia inteiro aqui ligado a ela. E ela vai acabar desencarnando antes da hora, de tanto sofrimento, de tanta dor. E vai sofrer mais ainda. Eu estou desesperado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada. Pelo amor, vai lá conversar com ela, pede ela para parar com isso, pelo amor de Deus.
Eu disse a ele, está bem, meu filho, pode deixar, eu vou conversar com a sua mãe. Aí, me preparei para ir para lá. O problema é que a minha tia é adventista. Adventista de sétimo dia. Para quem não sabe, o adventista, ele acredita que o espírito, que a alma da pessoa quando morre, fica adormecida até a data do juízo final. E eu saí daqui no dia de semana, numa terça-feira, e fui para lá em Ribeirão das Neves. Ela mora num sítio. E cheguei lá, numa visita inusitada, né, dia de semana, assim, o que está acontecendo? E eu rezando daqui até lá, oh, meu Senhor, pedindo para tudo quanto é espírito para me ajudar, para me intuir nas palavras. Como é que eu vou chegar para ela? Tia, você está prejudicando seu filho? Seu filho foi lá ontem, lá na reunião, você está chorando o dia inteiro aqui, você está prejudicando, ele está perturbado e tal. Eu me intuo nas palavras certas, pelo amor de Deus. E fui pensando. Cheguei lá, fiquei rodeando daqui, rodeando. Aí fui chegando, entrando no assunto, tia, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Sua mãe esteve lá no centro outro dia. A vovó Amélia, gracinha, né? Aí ela é, meu tio, uma mente mais aberta, né? Ouvindo atentamente, eles me respeitam muito, sabem que eu sou espírita e me respeitam muito, né? Sim, mas eu queria te contar uma outra coisa. Ontem, seu filho esteve lá também. Ela foi. É. Mas ele está muito bem, ele está muito tranquilo, só que ele está muito preocupado com a senhora, porque ele vê que a senhora chora o dia inteiro. E isso está deixando ele triste. E ele pediu que eu viesse aqui hoje para conversar com a senhora, para que a senhora parasse de chorar, porque ele está bem, ele está tranquilo, para que a senhora possa agradecer o tempo que ele ficou aqui, porque a doença dele foi necessária para ele mesmo, e agora ele entende. Para a senhora, então, agradecer a Deus e orar por ele e orar pela senhora, para a senhora mudar o seu comportamento, porque isso está deixando ele muito triste. E aí, então, ele foi, né? Eu fui embora. Passado algum tempo, aí eu na reunião mediúnica, eu recebi uma carta. E eu trouxe essa carta aqui para vocês. Eu também peço permissão para ler. Essa carta eu recebi ela no dia 22 de abril de 2005. Há 20 anos atrás. Olha só. Recebi essa carta há 20 anos atrás. Uma carta psicografada mecanicamente. O que é carta psicografada mecanicamente? É quando o espírito vem e pega o braço do médium e psicografa ele mesmo, com a letra do espírito. O médium só empresta o braço, né? E aí nessa carta, eu recebi essa carta do meu primo. E ele fala assim: querido irmão Sérgio, hoje posso te reencontrar, trabalhando nesta sala, onde um dia estive muito mal, precisando de ajuda e de apoio. E recebi esta ajuda e este apoio eu recebi destas pessoas. E hoje me permitiram vir até aqui, para eu falar o quanto estou feliz, o quanto sou agradecido a Deus pelos benefícios que recebi e venho recebendo. Quão infeliz eu fui, quão ignorante eu era acerca da vida espiritual. Hoje já compreendo mais as minhas necessidades reais, necessidades de espírito que sou, e não de homem encarnado que eu fui. Já me arrependi muito de tudo que deixei de fazer para o bem do próximo. Me arrependi do jeito egoísta que eu tive sobre a terra. Mas tenho vontade firme de voltar um dia, quando Deus permitir, e praticar o bem, para que eu possa crescer, não materialmente, mas espiritualmente, para que quando de novo eu retornar à prática espiritual, não me envergonhar de mim mesmo perante o desenrolar da minha história, para ter a minha consciência tranquila. Venho dizer-te o quanto gosto de você, o quanto fico feliz por você trabalhar para esse crescimento interior. Fique em paz. E assina Nelson, assinatura. Nossa, eu fiquei muito emocionado. Aí eu fui, peguei a carta, tirei uma cópia e fui lá em Belo Horizonte. Fui lá na casa da minha tia. Oi tia, tudo bem? Bem. Eu queria ver que a senhora tem um documento do boy aí, do Nelson, que a senhora tenha guardado de recordação. Tem a carteira de identidade dele aqui. Deixa eu ver. A assinatura dele. Aí assim, olha que igualzinho essa aqui, né? Olha só, a assinatura dele, né? Que legal. Quando é que ele escreveu para você? Assim, ontem. Aí, bom, ela continua adventista, mas ela sabe que o espírito não fica dormindo no plano espiritual mais, né? E dei a carta para ela de presente, tá certo? Bom, meus queridos, para encerrar, eu quero passar aqui para vocês o seguinte.
Olha, não adianta, meus queridos, uma mensagem final, tá certo? Não adianta depois nós ficarmos aqui chorando em cima de um caixão, pedindo um abraço, pedindo perdão. Aquele corpo não abraça mais ninguém. Às vezes, vemos pessoas da nossa convivência ali que brigavam um contra o outro, né? E que na hora da morte ficam ali chorando em cima do caixão, pedindo um abraço, pedindo perdão, pedindo ali, né? Fazendo o choro. E às vezes eram pessoas da nossa convivência, achamos até aquilo uma certa hipocrisia, mas não é, meus queridos. É uma pequena palavra que se chama remorso. É o remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração, tá certo? Eu quero passar uma mensagem para vocês aqui, que vocês prestem bastante atenção nessa mensagem, intitulada Não Espere. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir o perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Olha só. Olha só, meus queridos. Que possamos abraçar e dizer que amamos os nossos entes queridos. É agora. É hoje. Hoje é o dia. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E não se esqueçam que muitas vezes depois de morarmos numa grande casa, o nosso corpo vai encontrar refúgio num estreito túmulo. Essa é a verdade. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês, que será distribuída a vocês aqui ao final, para que vocês possam refletir sobre o estudo de hoje. E eu rogo a Jesus que possa abençoar a cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, um grande abraço e muita paz.